cabaré. O ano 2023, galera, foi marcado por grandes produções que foram um fiasco de bilheteria, vocês sabem disso. A gente teve sucesso inesperados também, tipo Barbie e Oppenheimer, mas os estúdios apostaram muito no novo Indiana Jones, em Mansão Assombrada, no filme do Flash, em The Marvels. E o que aconteceu? Pô, deu ruim. Deu ruim até pouco, né? Será que não tinha ninguém pra avisar esses caras? Não tinha uma voz amiga pra dizer que ia flopar os caras? Seria bom, seria bem-vindo, né? Bom, eu vim aqui pra avisar vocês, ok? Eu tô aqui pra avisar vocês agora. Eu vou listar os filmes, tem tudo pra dar errado em 2024. Pega papel e caneta. Alô, estúdios, essa lista de 7 filmes aqui que estão vindo, eu tô falando pra vocês, eu garanto que vão flopar. Vamos lá. Inês Trunks, Peter aqui! E vamos direto. Borderlands. Eu aposto que você nem lembra mais que filme é esse, né? Se bobear, você nem sabe que filme é esse. Galera, Borderlands é adaptação para os cinemas da franquia de jogos do mesmo nome. Aliás, jogaço, ok? O filme está sendo dirigido pelo Eli Roth, de Wahlberg e Feriado Sangrento. Borderlands também tem um elenco caprichado. Kate Blanchett, Kevin Hart, Jack Black e Jamie Lee Curtis. Então, Pedro, o que pode dar errado aí se tudo tá levando a crer que vai dar certo? Tem, pô, diretor bom, jogo bom, né? Elenco bom. Bom, já deu. As gravações terminaram em junho de 2021. Exatamente 2021. E a gente não tem um trailer, um teaser, uma foto de divulgação, nada. Nada. Rumores apontam que a produtora Lionsgate odiou o resultado. Eli Roth foi demitido, a produtora está tentando chamar outro diretor para refilmar. Pouca coisa, Beto? Não, praticamente tudo. Eles querem refilmar tudo. A previsão de lançamento é agosto de 2024. Se não chover, ok? Mas eu tenho pra mim que nada salva esse filme. O último caso parecido foi Novos Mutantes, vocês vão lembrar disso, né? Levou quase 3 anos para ser lançado e flopou, mas flopou lindamente. 2. Madame Teia. A Sony tá tentando tirar leite de pedra com a franquia do Homem-Aranha, ok? Eles têm lá um pacotaço de personagens secundários, vão fazer de tudo pra faturar pra caramba. Pelo menos pra pegar um cascalinho, né? Tudo bem que Venom rendeu mais de $1 bilhão no mundo todo, se juntar a bilheteria dos 2 filmes. Mas a gente tá falando ali de um personagem extremamente popular. Venom é popular. Madame Teia, ninguém conhece. Quem conhece sabe que ela é uma véia. A véia, pô, tá complicado. Mas piora, Madame Teia tem nada menos que 5 roteiristas. O que costuma significar uma história toda costurada pra ver se pega. E a gente tá falando dos mesmos roteiristas de Drácula, História Nunca Contada, Deuses do Egito, O Último Caçador de Bruxas e, atenção, atenção agora, Morbius. Meu Deus! Só filmão, né? Só que não. Madame Teia parece um filme que vai misturar comédia feminina, premonição e talvez, quem sabe, alguma coisa de Miranha. Alguma coisinha. É uma salada e filme de salada não tem público definido. Peter, mas você disse que curtiu o trailer. Curti. Eu vou assistir. Tô hypado. Mas não significa que eu acho que vai dar bom, ok? 3. Kraven o Caçador. E já que a gente tá falando de Sony, não tem como meter o Marley Madame Teia e passar pano pra Kraven. Eu tenho que ser honesto, né? Kraven pelo menos tem vantagem de ser um personagem um pouquinho mais conhecido. Mesmo assim, quem curte quadrinhos, pô, quer ver o Kraven caçando quem? O Homem-Aranha. Não o Kraven fazendo justiça pra proteger os animais. Não dá, né, galera? Pô, olha, fizeram mal o cachorrinho. Não, pô, é muito feio, hein? Não adianta forçar a barra do personagem. Os caras vão forçar a barra. O sangue do Kraven se misturou com o sangue de um leão e agora ele meio que fala com os animais. Doutor Dolittle, é isso, é Tarzan agora, o que é isso? Esse não é o Kraven dos quadrinhos, é uma outra coisa, galera. É uma coisa cafona que parece que são dos anos 90. Tem cara de filme de herói dos anos 90. Então, assim, falta um diferencial. Você olha pra aquele trailer lá e sente um cheirinho de Morbius. Você não sentiu um cheirinho de Morbius ali? Como é que Kraven vai ter sucesso onde um personagem muito mais conhecido como Flash falhou? Como é que o Aaron Taylor Johnson vai atrair público se nem Dwayne Johnson conseguiu? Tenta me responder essa. Mas Pence também disse que tava hypado e tô hypadaço. Eu vou assistir. Tudo isso aqui que eu tô falando eu vou assistir. Que é isso? 4. Pânico 7. Olha, se você me perguntasse, logo depois do lançamento de Pânico 6, o que eu acharia de uma continuação, eu ia responder assim direto, sem piscar. Pânico 7 vai imprimir dinheiro. A franquia nunca teve tão bem, tipo, foi um dos melhores renascimentos do terror que eu já vi. Em termos de sucesso foi, com certeza. A produtora tava lá com a faca e o queijo na mão para entregar um novo estouro, uma explosão. Vai de um blockbuster. Aí eles trocaram o diretor. Bom, a gente releva isso aí. Vai que ele não era tão importante assim, né? Mas aí a produtora demitiu a Melissa Barrera, que é a atriz principal, galera. Atriz principal. Bom, tem a irmã dela, né? Também não tem mais. Jenna Ortega mandou avisar que ela também tá fora do projeto. Então sobrou a Neve Campbell.
Também não. A atriz tá pistola com a produtora por questão de grana. Está me oferecendo pouco dinheiro? Mandou oferecer mais pra Jenna Ortega e tá achando que eu sou quem? A produtora perdeu tudo. Será que os coadjuvantes conseguem segurar um sétimo filme sozinho? Será que os fãs vão dar a chance pro filme ou vai rolar boicote? Eu acho que é melhor a produtora colocar o filme na geladeira, porque o risco de flop é muito grande. 5. Mufasa, o Rei Leão. Quem foi que pediu? Não, sério. Levanta a mão aí quem foi que pediu um prelúdio do live action do Rei Leão. Com certeza não foram os fãs, ok? Foi algum executivo da Disney que viu a bilheteria lá do live action, né? E resolveu tentar sorte outra vez, pô. Caramba, é muito dinheiro. Podemos fazer continuação? Não, vai continuação, não faz prelúdio. Esse prelúdio é claramente um caça-níqueis, claramente. A gente viveu tranquilamente, muito bem, né? Várias décadas aí sem saber como é que Mufasa chegou no trono. A gente já sabe que o reinado do Mufasa nem vai ser tão longo assim. Bora combinar, né? A galera curtiu mesmo, foi a história do Simba, do Timão, do Pumba. A Disney tá forçando a amizade, né? Um claro sinal de desespero também, né? Galera, o fato é que produções recentes da Disney estão falhando nas bilheterias. E os caras querem reciclar material antigo. Tipo, novo não dá, vamos pro antigo. Só que o público já mostrou que não dá certo. O povo não é burro. O povo vai ver que Mufasa, o Rei Leão, é meio que a Disney passando boné. 6. The Lord of the Rings, The War of the Rohirrim. A Amazon vai tentar de novo, ok? De novo, a Amazon tem licença de uma parte da franquia do Senhor dos Anéis. Veja bem, galera, veja bem. Não é parte da franquia que a galera curte. É uma maracutaia jurídica em nível Marvel e Sony. A Marvel tem tudo menos o Senhor dos Anéis e Hobbit, ou seja, o filé mignon. Tem tudo, mas filé mignon não tem. A Amazon enterrou mais de $500 milhão em Anéis de Poder e flopou. Agora eles acreditam que a animação pode funcionar nos cinemas. Já começa errado aí. Infelizmente, longa de animação para o público adulto, infelizmente, não costuma ter bons resultados nos cinemas, entende? E Lord of the Rings, The War of the Rohirrim, que já é difícil até falar, não é? É uma história que também ninguém pediu pra ver. É uma história passada 200 anos antes dos filmes do Peter Jackson. Bora combinar, quantos de vocês aí gostariam de saber como é que a Fortaleza do Helm's Deep foi fundada? Esse aqui eu risco dizer que pode até ser bom, né? Mas é pra um público tão restrito, tão nichado, que eu acho que vai naufragar nas bilheterias. 7. Branca de Neve. Achou que eu ia esquecer, né? Não, o que é isso? A gente fecha com mais um da Disney. A Disney pede, galera, vou te falar. Eles não ajudam, ninguém ajuda elas, né? Bom, a nova adaptação de Branca de Neve, a gente tem que falar sobre isso. Não dá pra tancar. Veja bem, galera, veja bem. Não tem como. Eu vou ignorar a escalação de uma atriz latina pra ser uma personagem que é literalmente branca como a neve. Ok? Vou ignorar isso. Tudo bem, faz parte dos novos tempos, a gente tem que assumir isso, a gente tem que entender. Enfim, adapta-se, né? Isso se adapta. Só que aí gera polêmica. Polêmica já diminui a bilheteria. Agora, o que realmente me chocou nessa Branca de Neve não foi a Branca de Neve. Não, a Branca de Neve pra mim tá tranquilo. Pra mim é uma menina linda, né? Que estão chamando pra ser. Mas o que me chocou não foi ela, foram os anões. Editor, coloca a imagem, editor. Olha esse CGI. O que é isso? É pra assustar a criança? É filme de terror? Me explica você. É bizarro demais, cara. Era melhor ter mantido os atores que vão servir de base lá pra computação. Né? Não teve que botar aquelas coisinhas, né, na cara de alguém. Bota aqueles caras lá. E pode botar até com as bolinhas na cara, que eu prefiro aquilo do que esses caras aí. Isso daí é CGI nível Cats. Nível Sonic feio. O Sonic feio, lembra do Sonic de Chernobyl? É negócio pra ganhar framboesa de ouro. Não é possível. Não é possível que ninguém da produção olhou pra isso e falou, mano, não tá legal. Eu fico imaginando o chefe, todo mundo lá, o cara o Bob Iger olhando, oh, caramba, está bom, vocês acharam bom? Achamos, doutor. Pode botar. Eles vão falar o quê? Doutor, eu não achei bom não. Rua, está demitida. Como pode falar isso? Branca de Neve está programada para estrear em 2025. A Disney tem tempo de consertar esse estrago aí, vamos ver. Pô, espero que façam como fez a Paramount, né? Consertaram o Sonic lá da Carreta Furacão, né? Eles estão rindo de mim. Ah, eu sei disso, mas não me magoam, porque eu entrei na brincadeira. Agora a peteca tá na sua área. Responde pra mim, eu peguei pesado com algum desses filmes? Você acha que eu tô errado e algum desses filmes realmente vai ser sucesso de bilheteria? É pra argumentar. Explica o teu motivo, o teu ponto de vista. Também vale citar outro filme aí que você acha que vai flopar. Vamos debater aqui embaixo. Valendo, hein? Toca aqui e se inscreve no canal com força. Você tem que estar inscrito. Aqui é debate nerdístico sempre. Falando o que tem que falar, mas dentro do assunto nerdístico. E ativa o sininho, hein? É importantíssimo isso, galera. Por quê, Pedro? Se você fica por fora, isso é um canal de notícia também. Tamo junto, galera. Até a próxima. Valeu. Fui. Uhul.